Teologicamente, o seu podcast de teologia. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Teologicamente. Eu sou o John e no episódio de hoje nós iremos bater um papo sobre as mulheres da Bíblia. E a convidada deste episódio para estar falando sobre esse assunto mais especificamente é a Tamires Luzia. E aí, Tamires, tudo bem com você? Tudo bom, John. E você, como está? Tô bem, Tamires. Seja bem-vinda ao Teologicamente. Sinta-se à vontade aqui. Obrigada. Tamires, gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Quem é você? O que você faz? Fique à vontade. Então, meu nome é Tamires. Eu moro em Anastácio, Mato Grosso do Sul. Estou fazendo faculdade de teologia pela Uninter, né? E faço estágio também, como todo universitário, né? Correndo atrás aí. Uma vez eu ouvi um ditado que diz que a gente não deve falar correr atrás, a gente deve falar correr na frente. Porque se a gente falar correr atrás, a gente já tá ficando para trás. Nossa. Tô correndo na frente. Não, vamos correr na frente, vamos lá. Mas Tamires, o tema do nosso podcast é as mulheres da Bíblia. É lógico que aqui nós não iremos falar sobre todas as mulheres da Bíblia. Obviamente, nós iremos falar aqui sobre apenas algumas mulheres. Eu acredito que você selecionou aí apenas algumas mulheres que você achou mais interessante. Mas o que os ouvintes podem esperar do episódio de hoje? Então, eu escolhi 5 mulheres que tiveram a vida transformada pelo perdão de Deus, né? Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Elas tiveram um encontro pessoal com Deus. No Novo Testamento, elas conheceram pessoalmente a Jesus e elas aceitaram o perdão de Deus e se perdoaram, né? Elas tiveram a aceitação de uma vida livre, né? Livre do pecado, livre de qualquer tipo de impedimento. Na realidade, elas tiveram a liberdade do amor em Jesus Cristo. Sim, sim. Pelo que a gente vai ver aqui hoje, né, no episódio, a gente vai poder aprender bastante coisa com essas mulheres, né? Sim. Cada uma delas teve um ensinamento a se passar e elas foram usadas, né, por Deus, e elas nos mostram que não há limites para o amor e para a graça de Deus quando Ele quer transformar uma vida. É isso aí. Bem, daqui a pouco a Tamires vai estar falando mais um pouco com vocês. Só quero pedir para vocês acessarem as nossas redes sociais. Nós estamos aí no Instagram, Facebook, no Twitter, no YouTube, como Teologicamente Oficial. Teologicamente Oficial no Instagram, no Facebook e no YouTube. No Twitter nós estamos como Teologicamente, com 2 S no final. E nós também estamos agora com o nosso site, com o site do Teologicamente, teologicamenteoficial.com. Lá no nosso site você vai encontrar devocionais, artigos, podcasts, tudo aí para o seu conhecimento e crescimento espiritual. Vá lá, passa no nosso site, assine a nossa newsletter para você receber, né, diretamente na sua caixa de e-mail todos os conteúdos que forem publicados lá no nosso site, tá bom? Eu espero por você lá nas nossas redes sociais. Curte as nossas postagens, compartilhe, nos ajude nesse engajamento para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Bem, Tamir, já entrando na nossa pauta aqui, nós, como a gente já adiantou no início, né, nós iremos falar sobre as 5 mulheres da Bíblia, como você disse anteriormente, que te chamaram mais atenção. E qual é o seu objetivo ao falar sobre elas? É mostrar que cada uma delas, mesmo com o pecado cometido, mesmo com os erros tidos, elas aceitaram, né, o perdão de Deus e seguiram uma vida na presença dele a partir daí. E elas foram usadas, 2 do Antigo Testamento foram usadas até como exemplo no Novo Testamento. A vida delas influenciou muito. Elas foram mulheres
que foram muito importantes na história, em toda a história. Elas participaram da linhagem da família de Jesus. Então, elas tiveram um início conturbado, mas ao aceitar o perdão de Deus, ele também a honrou essas mulheres. Começando pelo Antigo Testamento, né? Você separou aqui pra gente quem foi, no caso, Raabe, né? Explica pra gente aí quem foi Raabe. Ela foi uma meretriz. Ela morava nos muros, né, de uma cidade, e a cidade foi ser invadida, porque Deus se desagradou daquele povo e era a terra prometida, né, Uhum. Israel. E ao chegarem os espias na casa dela, eles se esconderam lá e ela acolheu eles, não denunciou e deu apoio para que eles fugissem. Ela incentivou esses espias. Ela falou que aquela cidade já estava entregue nas mãos de Deus, porque era promessa para o povo de Israel. Sim. Qual era o caráter de Raabe? Era positivo? Era negativo? Apesar, a gente vai ver como você disse que era uma meretriz, mas como era o caráter dessa mulher? Ela foi uma mulher de fé, de muita fé. Porque antes mesmo dela receber esses homens na casa dela, ela já cria em Deus. Ela já sabia do povo de Deus, de tudo que ele havia feito por aquele povo, para tirar eles do deserto. Sim. E a gente pode ver que no Novo Testamento também fala sobre como ela, em Hebreus, né, capítulo 11, versículo 31, nos fala que ela era uma mulher de fé, né? Ela é contada ali na galeria dos heróis da fé. Né? E principalmente por ela não viu nenhum dos feitos, ela ouviu notícias do que Deus fazia, né? Então ela teve temor no coração e teve fé, porque ela sabia que o povo que servia a Deus, né, ele protegia. E lá em Hebreus cita ela dizendo que não só de fé vive o homem, mas também das ações, né, que ele demonstra a sua fé nas suas atitudes, né? Que ela fez algo pelo povo de Deus, ela ajudou o povo de Deus e ela demonstrou a fé dela através disso. Então, basicamente, o que te chamou a atenção em Raabe foi a sua fé, a gente poderia dizer assim. Foi a fé, né? Porque ela teve a crença em Deus mesmo sem ver. Ela não precisou ver para quê. Certo. E qual é o texto referente aqui da história de Raabe? Josué 2, 9 a 24, versículo 9 a 24, que fala sobre toda a história dela, né? Então se o pessoal quiser conhecer, né, saber mais sobre a história de Raabe, quem foi essa mulher, né, pode estar entrando nesse texto aí que você acabou de falar aqui pra gente. Bem, ainda no Antigo Testamento, você separou aqui pra gente mais um exemplo que foi Betseba, né? Betseba ou Batseba. Explica pra gente aí quem foi essa mulher. Ela foi a mulher de Urias. Ela foi uma mulher que deu um tipo de liberdade, né? Quando o seu marido ainda estava em guerra, ela se banhou num local público, digamos assim, que foi no terraço da casa dela, que na época o terraço das casas eram usados para encontros sociais, para pessoas até mesmo dormir. Então, ela sabia que aquele local ela seria facilmente vista, né? Ela foi vista pelo rei Davi. Então, logo Davi estava passando no momento, né? Logo Davi, olha lá. E ele foi e chamou ela, né, para estar com ele. E nisso ela ficou grávida e não tinha como justificar, né, porque o marido dela estava em guerra. E ela era bonita? Sim, disse que era uma mulher muito formosa, chamou a atenção do rei Davi, né? E foi onde ele e ela, né, os dois cometeram o pecado do adultério. Aí o marido dele, Davi, planejou toda essa volta do marido dela durante a guerra para tentar esconder esse pecado. Mas ele não conseguiu, porque Urias não quis voltar para casa. Ele não quis voltar para o lar dele porque ele não achava certo. Enquanto as outras pessoas estavam em guerra, estavam lutando, estavam protegendo, ele voltar para o lar dele. E Davi não teve mais como esconder esse pecado. E ele cometeu um segundo pecado. Ele articulou o assassinato
de Urias na Uhum. guerra. Deixou ele na linha de frente sozinho, ele foi assassinado. Depois desse assassinato, Davi pôde recolher, né, essa mulher para junto dele e teve ela como esposa, depois que passou o tempo de luto dela do falecimento do esposo. Sim. Mas, Tamires, o que te chamou a atenção aqui em Betseba? Por que você separou ela aqui pra gente? Ela cometeu o pecado, ela Uhum. foi, eu não digo que totalmente perdoada, né, porque ela sofreu com esse pecado, teve, né, uma pena desse pecado, mas ela também foi honrada, porque ela deu à luz, ela gerou ao rei Salomão, que foi o rei mais sábio, né? Uhum. Ela foi justificada, digamos assim. Essa justificação na vida dela te chamou a atenção, né? Foi isso que me chamou a atenção. Porque por mais que ela pecou, dando tal liberdade ao rei, né? Ao rei e praticamente a todos, porque ela se banhou num local público, ela cedeu ao convite do rei a ir até o palácio. Uhum. Ela perdeu um filho, o filho dela, que ela concebeu ainda quando era casada com Urias. Ele faleceu 7 dias após o nascimento. Mesmo com as súplicas de Davi, ele morreu 7 dias após o nascimento. Mas mesmo com tudo isso, ela conseguiu superar, ela conseguiu ser justificada e veio a ser a mãe de um rei sábio, que foi Salomão. E qual é o texto referente aqui na Bíblia que nos fala sobre essa mulher? 2 Samuel 11, 1 ao 5. Bem, caminhando um pouquinho mais, né? A gente vai sair um pouquinho do Antigo Testamento, a gente vai para o Novo Testamento. Você separou aqui a mulher sem nome, que é conhecida como uma pecadora. Que mulher é essa, Tamires? Então, essa mulher, ela entrou na casa de Simeão, sendo que não tinha sido convidada. Ela fez algo que na época era totalmente reprovado. Uhum. Jesus estava ali na casa de Simão, ele foi convidado, né, a estar na casa de Simão, ele aceitou esse convite. E chegando lá, quem fez as honras do recebimento, as honras de receber ele ali, foi ela. Sim. E ela é dada como uma mulher pecadora. Não citam o nome dela na Bíblia, mas só por esse título já demonstra que era alguém que era marcada por algum pecado, por algo considerado muito grave na época, né? Sim. E qual é o texto dessa mulher pecadora? Ela está em Lucas 36, 39. Essa é a mulher que limpa os pés de Jesus com um vaso de alabastro? Sim, ela primeiro chega aos pés dele, enxaga. Eu acho essa passagem muito linda. Sim, ela enxaga os pés dele com as lágrimas, seca com os próprios cabelos. Uhum. E o alabastro, ele é um vaso que tem um perfume muito caro. Na época era algo caríssimo para se ter. E é um vaso que tem um pescoço, né, ali, ele é tampado e ele tem que ser quebrado para que esse perfume seja derramado. Então ali demonstra um empenho dela para estar ali aos pés de Jesus. Eu já ouvi muita gente dizer que o nome do perfume que era alabastro. Não. É o vaso. É o vaso. Vaso de alabastro, quer dizer que é o nome do vaso. Uhum. O que te chamou a atenção, né, nessa mulher pecadora? Ela se humilhou aos pés de Jesus e ela recebeu ele naquela casa de uma forma que nem Simão o recebeu. Que na época era de comum, quando alguma visita chegasse, preparasse uma bacia para lavar os pés e um pano para secar, para ter boas-vindas na casa, né? E Simão não fez nada disso. Mas ela, quando chegou na casa, que ela entrou lá sem ser convidada, ela fez mais do que aquele que deveria ter recebido Jesus. Ela Muito se derramou aos pés dele. Sim. Essa é uma passagem muito linda. Bem, antes de falar sobre a mulher samaritana, eu gostaria que você falasse pra gente, que essa mulher samaritana é o que está aqui na nossa pauta, quem eram os samaritanos? Por que eles eram assim chamados, né? Os samaritanos, eles eram um povo misto, eles vinham de uma mistura. E eles tinham uma certa inimizade com o povo de Israel, né? Uhum. Então, eles eram totalmente separados.
Eles não eram judeus puros de origem, é isso? Não. Eles tinham uma mistura, né? Com um povo considerado pecador e não era aceitável essa mistura pelos judeus. E Jesus ele fez algo que surpreendeu até mesmo essa mulher samaritana. Eles não passavam por essa passagem, era uma passagem curta, mas eles preferiam uma passagem mais longa da Galileia para Jerusalém do que passar por Samaria. E Jesus fez totalmente o contrário, ele preferiu passar por lá naquele momento. E ele vai e para conversar com uma mulher samaritana. Do judeu ele parou para falar com a mulher samaritana. Coisa que era, né, não era de se fazer, primeiro porque era samaritana e segundo porque era uma mulher, né? Sim, e como ele se encontrava sozinho, né, não tinha, na época não era uma atitude bem vista, né? Sim. Bem, e a Bíblia nos fala quem era essa mulher samaritana? Relatos que tem é que ela não era uma mulher casada, mas se relacionava com vários homens, tanto que Jesus pergunta para ela, né, cadê seu marido? Onde está seu marido? E ela fala e ele fala, né, que nem mesmo aquele que está com ela é marido dela. Sim. E através de tudo isso, quando Jesus mostra para ela o pecado dela, ela se abre para ele, ela fala, né, que ele está certo, que ele só pode ser um grande profeta. E essa é uma das passagens mais bonitas também na Bíblia, porque muitas pregações são ensinadas a respeito disso quando Jesus que ele fala para essa mulher, né, que ele é a fonte de água viva, né? Sim. Ela estava tirando água ali do poço, né, de Jacó, que não era água viva, né? Não era fonte de água viva. E Jesus se apresenta para ela como fonte de água viva, né? Sim, e ele se apresenta dessa forma e ele pediu água para ela. A primeira conversa com ela na fonte foi ele pedindo água. E a maior estranheza dela naquele momento foi um judeu, um homem sozinho, conversando com uma mulher samaritana e ainda pedindo algo para ela. Foi muita surpresa de uma vez só, um povo que não tinha amizade com o povo dela, e ele se pôs ali e pediu água para ela. E quando ele ofereceu água viva, ele falou que era fonte de água viva, a curiosidade dela foi, ao meu ver, né, que ele falou para ela que ela jamais teria sede novamente, que quem beber dessa fonte de água viva não voltaria a ter sede. E essa passagem a gente ensina muito pra gente. Você vai falar aqui pra gente por que você separou aqui essa mulher, esse testemunho da mulher samaritana, mas a gente vê aqui, a gente não vai sair muito aqui do tema, mas muita gente, principalmente o movimento feminista, né, que quer rotular a Bíblia, o evangelho de opressor, de machista e toda sorte de ista, né? Mas a gente vê, né, Jesus ele indo ao encontro das mulheres. E esse é um exemplo clássico de Jesus, ele quebrando todas essas barreiras ali, indo ao encontro de uma mulher que era samaritana e que ainda por cima era uma mulher, né? Então Jesus vai ao encontro com ela, conversa com ela, e a gente vê, né, Tamires, no final, que essa mulher se mostra uma grande testemunha de Jesus, né? Sim. Ela quebra todas as barreiras que hoje em dia é dita pelas mulheres que fazem o movimento feminista e que querem rotular os cristãos como machistas ou opressores do feminismo. O movimento feminista, ao meu ver, né, uma mulher não precisa se despir, não precisa gritar tanto para demonstrar que ela tem lugar na sociedade. Que ela tem voz, né? E não faz sentido, né, Tamara? Se a mulher quer protestar contra o estupro, não faz sentido ela ficar pelada para protestar contra isso, né? Então, é uma coisa que anda totalmente contra o que ela mesma está falando, né? Totalmente antagônico, né? Não, e elas fazem um movimento
do qual nem os homens fazem esse tipo de coisa. A gente não vê homens tirando a roupa para entrar em protesto. É algo totalmente Não, fora se de qualquer fizesse, padrão. já seria condenado, né? Já, nossa, aí Olha, homens, nós não estamos falando para você fazer isso, viu? não façam. Não façam. Porque é contra a lei também, né? Vamos lá. É. Mas a mulher samaritana, ela quebra todas essas barreiras. Ela é uma mulher cheia de pecados, uma mulher que estava ali sozinha e que naquele momento falou com um homem que estava sozinho, né? Pela lei antigamente não poderia fazer isso, ela não poderia dar atenção a isso, né? Ela não poderia se dirigir a um homem estando ela sozinha. A gente vê que até os discípulos se assustaram, né? Sim, porque eles foram buscar alimento e água e quando eles voltaram, ele já estava conversando com ela. Então, eles queriam até mesmo fazer um certo julgamento em cima daquilo, né? E Jesus mesmo repreende isso, porque não tem por que ele se afastar do povo, das pessoas que querem conhecer a ele. E essa mulher aceitou, ouviu o que ele tinha para falar e ainda serviu de testemunho, porque ela foi até a cidade e trouxe pessoas dizendo: só pode ser ele o Messias, porque ele disse tudo aquilo que eu havia feito de errado. Ele relatou os meus pecados, ele sabe quem eu sou, né? E disse ser a fonte de água viva. Então ela ainda trouxe pessoas para ouvir a Jesus. Ela fez um trabalho muito bonito ali. Ela serviu a Jesus. E a gente falou aqui qual é o texto que se encontra essa história da mulher samaritana? Acho que não, né? Não chegamos a comentar. Mas João 4, do 1 ao 42. Bem, e a última mulher que você separou aqui pra gente é a mulher adúltera, né? Que se encontrou com Jesus. Fale pra gente sobre essa mulher adúltera. Essa mulher, não foi citado o nome dela. Ela foi pega em adultério, né? No momento, né? Do adultério. E eu vejo ela como uma mulher que encontrou o perdão de Jesus face a face. Ela viu toda a misericórdia dele naquele momento. Porque Jesus estava lá e ela foi trazida, presa, para ser apedrejada. Porque a lei de Moisés falava que aí uma mulher pega em adultério, na realidade falava que uma mulher e um homem pego em adultério deveriam ser apedrejados até a morte. E a gente já começa a ver algumas coisas erradas ali, né? Sim, porque levaram somente ela para ser apedrejada. E nem estava mais no ato ali, né? Não. E quando chegaram com ela, provocaram a Jesus a respeito disso. Foi realmente um questionamento, uma provocação para ver se ele ia cair, né? Para ser preso, para ir contra as leis de Deus, né? Que é as leis de Moisés, né? Ou se ele ia faltar com misericórdia para com essa mulher, né? Tentaram colocar Jesus numa situação de saia justa, não ter como ter saída. Mas a sabedoria de Jesus, né, foi bem maior do que eles esperavam naquele momento. Sim. E eu já vi também isso que você está falando, é muito importante, que não foi só simplesmente, eles só não pegaram aquela mulher simplesmente e colocaram ali aos pés de Jesus, simplesmente para ver só o que ele achava. Na verdade, eles estavam, como você disse, tramando realmente contra ele, né? Eles estavam de maldade contra Jesus. Eles estavam testando ele. Sim, e primeiro, como você falou, que era para ver se ele ia contra as leis de Moisés, que a lei de Moisés, né, ordenava o apedrejamento. Então, caso Jesus falasse, não vamos apedrejá-la, não, né? Então, ele seria contra a lei de Moisés. Sim. Mas também, se Jesus falasse que deveria ser apedrejada, eles iam acusá-lo como que a gente pode dizer? De desobediente à lei romana. Porque só quem podia matar os romanos. E outra pessoa não podia dar sentença de morte para outra pessoa. Então eles estavam querendo testar Jesus na lei de Moisés e na lei romana. Mas aí, como você bem disse, né, Jesus, com toda a sua sabedoria divina, né, usou ali de misericórdia. E você continua dizendo aí como que Jesus procedeu aí com essas
arapuca que os judeus armaram para ele. Ele teve um pensamento muito além do que o povo esperava. Porque quando perguntaram a primeira vez para ele começou simplesmente a escrever no chão. Ignorou totalmente aquela situação ali. E para continuarem a provocação, perguntaram novamente para ele o que poderia ser feito. E aí, apedreja ela ou solta ela daqui? Vamos contra a lei romana ou contra a lei de Moisés, messiânica? Aí ele teve uma resposta inesperada para aquela situação. E qual foi a resposta? Aquele que não tem nenhum pecado atire a primeira pedra. Muito bom. Fez todas aquelas pessoas que estavam já com a pedra na mão para matar aquela mulher se autoavaliarem. Isso. Ele fez todo mundo que estava ali olhar para dentro de si mesmo. Ele foi muito além do que todos que estavam presentes esperavam. Sim. E eu ouvi uma pregação uma vez que a pessoa falou assim, né? Quando Jesus disse, né? Aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, a gente viu que as pessoas começaram a largar as pedras. Aí a pessoa na pregação, ela falava assim, e os discípulos? Você viu os discípulos por ali também? Até os discípulos, né? Deram um jeito de... É lógico que o texto não fala sobre isso, a pessoa só está conjecturando, né? Sim. Até mesmo a mulher que estava lá não teve reação. Até mesmo essa mulher que foi dita como pecadora, adúltera, ela não estava lá. Ela não teve reação. Ela não esperava isso. Porque quando ela foi levada, ela já tinha praticamente a certeza da morte. Sim. Olha, e isso... Olha que tremendo isso, né? E eu gostaria que você falasse aqui, continuasse falando, porque Jesus ele não passou a mão na cabeça dela não, né? Não. Ele perdoou, né? Ele perguntou pra ela perguntou, né, pra ele. Cadê os seus acusadores, né? Aí ela falou assim, não ficou nenhum, né? E ele disse também, eu também não te acusarei, mas vá e não peques mais. Isso aí. Porque muita gente pensa que tem que passar a mão na cabeça do pecado, né? Jesus não passou a mão na cabeça, ele não apoia o pecado. Ele acolhe o pecador para transformação. Ele não apoia o pecado. Tanto que a gente vê que desde do Antigo Testamento, o pecado, muitas vezes, ele tem uma reação depois dele, né? Tem algo depois dele que muitas vezes as pessoas carregam. Então, não pode se dizer que todo pecado vai ser totalmente perdoado por Deus. Porque, às vezes, aquele pecado cometido interfere na vida de outras pessoas. Interfere gravemente na vida de outras pessoas. Essa mulher, ela foi perdoada, ela seguiu o caminho dela e ela recebeu o perdão pessoalmente de Jesus Cristo. Então, ao meu ver, é uma passagem que ela teve contato visual com Jesus. Jesus perdoou ela face a face. Bem, o que me chamou... o que eu pude perceber aqui dessas mulheres que você nos trouxe aqui, tanto do Antigo Testamento, tanto do Novo Testamento, foram duas coisas. A primeira coisa é a misericórdia que Deus usou com essas mulheres, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E a segunda coisa que me chamou a atenção é que, apesar de nós colocarmos essas mulheres aqui, a gente sempre acabou apontando para Jesus, para Deus, para sua misericórdia, para sua graça, né? Sim, porque as pessoas, nós, em geral, somos criados para adorar a Deus e para demonstrar quem Ele é, não quem nós somos. Tudo o que acontece em nossa vida é pela graça, a permissão do Senhor. Então, tudo o que nós somos e tudo o que fazemos é para Ele e por Ele, e veio dele. Amém. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais um Teologicamente. Eu quero aqui agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até o final. E mais uma vez eu peço, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, curta, deixe o seu comentário para que esse podcast, né, esse nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui, para que possa
ter engajamento, né, e alcançar o maior número de pessoas possíveis. E a sua participação é muito importante, porque tudo que nós fazemos aqui só faz sentido com a sua participação. Bem, eu quero pedir para a Tamires deixar as suas considerações finais, né, a respeito de tudo que nós falamos aqui. Eu gostaria também, Tamires, que você deixasse aí o seu contato, suas redes sociais, para que os nossos ouvintes, as pessoas, possam te conhecer melhor. Eu trouxe essas 5 mulheres para demonstrar que, apesar do erro, apesar do pecado, apesar de tudo que a gente faz errado todos os dias, porque a gente peca todos os dias, quando a gente volta para o Pai, quando a gente volta para Deus, nós somos remidos por Ele. E a gente tem condições de continuar uma vida na presença dele. Todas essas mulheres tiveram erros gravíssimos e mesmo assim foram perdoadas e tiveram as vidas livres, mas livres que eu falo não é livres para fazer tudo o que se quer no desejo mundano. É livre para adorar a Deus, para ter a paz no coração delas e uma liberdade de saber que são amadas por Deus. Nas minhas redes sociais está como Tamires Luzia Diniz, com Z. 3 nomes já conseguem me localizar tanto no Instagram quanto no Facebook. E essa mensagem, né, Tamires, dessas 5 mulheres, não é só especificamente para as mulheres, né? É para tanto homem quanto mulher, né? Que nos mostra a bondade de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? Sim, o que eu vejo algumas vezes é que as pessoas, em geral, têm um receio de voltar para a igreja, de voltar para a presença de Deus, porque falaram, mas eu pequei, como Deus pode me perdoar? A gente não tem como ver com essa ótica, porque a ótica humana, a ótica de Deus está muito acima disso. Está muito acima. A misericórdia e a graça que Ele tem conosco está muito acima do que a gente pode ver ou do que a gente pode achar. Gente, é isso aí. Nós chegamos ao final de mais um episódio. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Eu quero agradecer também a participação da Tamires. Muito obrigado, Tamires, pelas suas palavras, pela sua participação e disponibilidade para estar aqui no Teologicamente. Fique à vontade para voltar mais vezes aqui. Você será sempre bem-vinda, viu? João, eu que agradeço o convite. Amém. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Teologicamente, o seu podcast de teologia. Olha, eu não sei se você tá ouvindo aqui uma latição de cachorro aí. Tá chegando aí pra você? Sim. Ai, meu Deus do céu. Ok. Esses cachorros, eles trabalham de noite. Tem o dia inteiro pra dormir, né? Fica o dia inteiro dormindo, aí chega 10 horas da noite eles começam o turno deles. Aí começa aquela rede, né? Aí um começa aqui, outro começa lá, outro vem pra cá. Estou conversando. Mas não se preocupa que não vai sair no seu áudio não, tá? Tranquilo.